Olá, pessoal. Um grande prazer estarmos aqui na nossa terceira aula de LDB, Lei de Diretrizes e Bases, Lei 9394/96. Meu nome é Anderson Queiroz, sou delegado de polícia, palestrante. Eu também sou professor na Escola Superior da Polícia Civil do Estado do Tocantins, entre outras atividades que eu exerço. E eu assumi esse encargo por estar em um concursinho comunitário. Eu assumi essa missão de ministrar os conteúdos referentes à legislação educacional para os alunos que irão prestar o concurso para a Secretaria Municipal de Educação da cidade de Palmas. Então eu te convido a se inscrever no meu canal, eu te convido a acionar o sininho, porque a cada vídeo que eu colocar no canal, você será notificado, e o meu objetivo é ampliar a quantidade de vídeos nesse canal, sobretudo em relação aos cargos, aos concursos para a área policial, que são diversos, que estão abertos ou muito breve irão ter publicados os editais. Então eu te convido a participar desse canal. Se você gostar do vídeo, eu te convido também a dar um like nesse vídeo, tá bom? O que nós vamos trabalhar hoje? Pessoal, hoje nós vamos falar do artigo 8º ao artigo 19. Vamos falar da Organização da Educação Nacional, que engloba o quê? A incumbência dos estados e Distrito Federal, além dos municípios. Vamos falar da gestão democrática do ensino público, dos sistemas de ensino, que ele vai ser federal, estadual ou distrital e municipal, e também a classificação das instituições de ensino. Então eu te convido a seguir comigo nessa jornada. Vamos lá! Apenas mais um detalhe, eu deixei disponibilizado esse material que eu utilizo para a aula. Está na descrição do vídeo. Então, se você quiser baixar o PDF, fique à vontade, acesse o link da descrição. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos lá para o nosso primeiro artigo, tá certo? Que é o artigo 8º. Introduzindo a parte onde falamos sobre da Organização da Educação Nacional. Então, o que o artigo 8º ele fala? Ele fala assim: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração. Gravem este nome: colaboração. Os respectivos sistemas de ensino. Olha a observação que eu coloco. Todos os estados podem organizar seus sistemas de ensino, no entanto, isso não pode ocorrer de forma autônoma, individual, mas sim em regime de colaboração. Então, a palavra-chave do artigo 8º é colaboração. Quando vocês verificarem a letra da lei, ela vai fazer menção, referência ao decreto 11.713/23 do ano passado. O que é esse decreto? Ele vai falar sobre a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas. Dentro dessa ideia, dentro desse modelo estabelecido pela LDB, que é o modelo de colaboração. Então, artigo 8º, o que a gente precisa ter em mente como palavra-chave? Colaboração. Então, os entes federados, eles organizam os seus sistemas de ensino, mas a palavra-chave é colaboração. Organizam, cada um pode organizar, estados, municípios, Distrito Federal, a União, só que em regime de colaboração. Tranquilo? Vamos adiante. Parágrafo 1º do artigo 8º. Caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva, supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Pessoal, veja, agora nós estamos falando exclusivamente da União. Qual vai ser o papel da União nessa articulação do sistema de ensino? Então, primeiro, ela coordena a política nacional de educação. À União cabe essa coordenação da política nacional de educação, mas também cabe a ela articular os níveis e sistemas. E ela tem também 3 funções. A função normativa. A função normativa é de estabelecer normas, de definir normas. A função redistributiva é aquela de distribuir ações entre os entes federados. Então, ela tem os dados, ela tem as informações, ela pode sugerir, propor, criar
estabelecer projetos, programas e distribuir entre os entes federados esses programas, esses projetos visando algum fim que seja aquele vinculado à educação. E por fim, ela tem a função supletiva, que é por meio de legislações e ações, ela coordenar, ela organizar esse sistema, tá bom? De forma supletiva, ok? Em relação às demais instâncias educacionais. Então, o parágrafo 2º ele falou o seguinte: os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta lei. Então, os sistemas de ensino, conforme cada um dos entes federados, eles terão essa liberdade de organização. Agora, de forma desconexa, é de qualquer forma? Não. É nos termos desta lei. Certo? Isso precisa ficar muito claro, porque os sistemas eles não podem se organizar de qualquer maneira. Quer ver um exemplo? Quando nós falamos dos municípios e eles, de alguma forma, eles colaboram ou eles financiam o ensino superior. Um município, de alguma forma, financiando o ensino superior. A lei fala que o sistema que deve englobar esse ensino superior, muito embora ele seja financiado por um município, vai ser o sistema estadual. Então, não pode ser diferente porque no termo desta lei. Então, os sistemas eles terão a liberdade de se organizar, mas a lei estabelece as diretrizes. A LDB ela estabelece o caminho, a jornada a ser seguida, as diretrizes, os princípios. Tranquilo? Vamos adiante. Deixei o quadrozinho aí bem mastigado para vocês. Ó, artigo 8º. A União caberá coordenação da Política Nacional de Educação. Ela deve articular os níveis e sistemas exercendo função normativa, redistributiva e supletiva. Vamos adiante. Então, pessoal, vamos aqui à nossa primeira questão para aquecermos os nossos corações. Olha aí, ó, considerando o texto do artigo 8º da Lei 9394/96, que nós já sabemos que é LDB, marque a alternativa que não corresponde a uma função da União na organização da educação nacional. Então, veja, dentro do contexto do artigo 8º e seus parágrafos, nós vamos ter que verificar, fazer uma análise daquilo que não seria uma espécie de função da União. Primeiro, alternativa A, coordenar a Política Nacional de Educação. Veja, já lá no caput do artigo 8º, nós já temos esse texto. Compete ali à União coordenar a Política Nacional de Educação. Então, o A está correto. B, articular os diferentes níveis e sistemas exercendo função normativa. Meus amigos, vejam, nós falamos aqui daquelas 3 funções muito bem claras e explícitas na lei. Função normativa, redistributiva e supletiva. Então, a B está correta. C, articular os diferentes níveis e sistemas exercendo função redistributiva. Correta também. Normativa, redistributiva e supletiva. C, articular os diferentes níveis e sistemas exercendo função redistributiva. Positivo, correto. Normativa, redistributiva e supletiva. Então está o quê? Correto. Vamos para D. Articular os diferentes níveis e sistemas exercendo a função administrativa. Muito embora ocorra uma forma de organizar, de administrar todo o sistema por parte da União, a alternativa está o quê? Incorreta, uma vez que não tem essa expressão no artigo 8º, conforme a descrição daquilo que se busca nessa questão. Então, a D a gente já sabe que é errada. Vamos verificar o fim? Articular os diferentes níveis e sistemas exercendo uma função supletiva. Positiva, função supletiva, também dentro daquilo que nós já estabelecemos das 3. Normativa, redistributiva e supletiva. Tá bom? Eu coloco a nota falando por qual motivo a alternativa D é incorreta e seguimos adiante. Questão 2. De acordo com a 9394/96, que já sabemos que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a União, os Estados, o DF e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Sobre esse assunto, assinale a correta. Então, só pela descrição dessa alternativa, dessa questão, nós já sabemos que ela está falando do artigo 8º. Vamos lá. O primeiro, ela está pedindo a correta.
Então, de A, B, C e D, temos 3 erradas e apenas uma correta. Vamos lá. A. Caberá a cada estado e município articular os diferentes níveis e sistemas exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às suas instâncias educacionais. Meus alunos, minhas alunas, por que está errado? Porque não caberá a cada estado e município. Caberá à União esse papel. Então está errado. B. Por ser sede do governo federal e do Congresso Nacional, caberá ao Distrito Federal a articulação com o Ministério da Educação para coordenar a política nacional de educação, respeitando a autonomia dos demais entes federados nos termos descritos na LDB. Pessoal, não tem nada a ver com o artigo 8º. Não é porque o Distrito Federal é sede de governo, não é porque o DF ele cedia o Congresso Nacional que ele vai ter que fazer ter uma relação, manter contatos com o Ministério da Educação. Não tem nada a ver isso aqui, então está completamente errado a B. Vamos para C. A coordenação da Política Nacional de Educação, com o objetivo de articular os diferentes níveis e sistemas exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais, caberá à União. Pessoal, fechou isso aqui, é o texto do parágrafo 1º. Não tenham dúvidas, a alternativa correta é a C. Vamos ver o erro que tem na D. Vamos ver se tem uma pegadinha aqui. Caberá ao Ministério da Educação, então já fechou. Vocês podem ver que no artigo 8º e seus parágrafos a gente nem fala de Ministério da Educação. Então caberá ao Ministério da Educação a articulação dos diferentes níveis e sistemas? Não. Caberá à União essa articulação dos níveis e sistemas, exercendo a função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Então a alternativa única correta é a alternativa C. Tá bom? Vamos adiante. E aí a gente tem uma nota que eu vou explicando cada uma delas para vocês no material que está disponível na descrição desse vídeo. Então, pessoal, passamos para o artigo 9º. O artigo 9º, ele irá tratar sobre as incumbências da União. Então, veja, artigo 9º. A União incumbir-se-á de... Temos 11 incumbências da União. Mas, o Anderson, nós só temos ali 9 incisos? Não, nós temos 11. Olha aí, ó. Nós temos o 4º e o 4A, e nós temos o 7º e o 7º A. Então, são 11, tá bom? E eu organizei esses incisos no slide posterior de uma forma para ficar mais claro até mesmo o estudo. Vamos lá. Vejam. Primeira incumbência da União, elaborar o Plano Nacional de Educação. Então, pode estados e municípios elaborarem seus planos nacionais? Não, não existe isso. Quem elabora o plano nacional é a União. Agora, o plano estadual, o plano distrital, referente ao Distrito Federal, o plano municipal, aí os entes federados, eles têm essa responsabilidade. Segundo, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos territórios. Então, aquilo que diz respeito aos sistemas e aquelas unidades vinculadas à União, responsabilidade dela é essa organização. Terceiro, prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino. Então, gravem isso. Assistência técnica e assistência financeira aos demais entes federados, quais? Estados, municípios e DF, competência, incumbência da União. Próximo, estabelecer em colaboração. Temos de novo a palavra colaboração, assim como nós temos no artigo anterior, no 8º. Estabelecer em colaboração com os estados, com o DF e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil e o ensino fundamental, além do ensino médio. Então, essa colaboração para o estabelecimento de diretrizes para esses níveis aí, da educação infantil, do ensino médio e do ensino fundamental, compete à União, colaborando com os demais entes federados. Estabelecer, em colaboração com os estados, o DF, os municípios, diretrizes e procedimentos para identificação,
cadastramento e atendimento na educação básica e na educação superior de alunos com altas habilidades ou superdotação. Então veja, esse inciso ele foca nos alunos com altas habilidades ou com superdotação. Então compete à União, juntamente com os demais entes federados, ou seja, em colaboração, estabelecer essas diretrizes, criar essa organização administrativa para esses alunos que possuem altas habilidades ou que possuem superdotação. Coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. Então, a União compete organizar esses dados, inclusive que vêm de outros entes federados, tá bom? Assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior. Então, garantir que ocorrerá o processo nacional de avaliação é também uma incumbência da União. Em quais níveis? No ensino fundamental, no ensino médio e também no ensino superior. Baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação. Meus amigos e minhas amigas, baixar normas gerais. Gerais. Quando falamos de União, as normas são gerais, tá bom? Não são específicas. Então, normas gerais sobre graduação e pós-graduação. Nós estamos falando de nível superior. Assegurar em colaboração com os sistemas de ensino, processo nacional de avaliação das instituições e dos cursos de educação profissional técnico e tecnológica. Veja, nós temos anteriormente aí assegurar o processo nacional de avaliação. Aqui nós temos assegurar em colaboração com os sistemas de ensino o processo nacional de avaliação das instituições e dos cursos de educação profissional técnica e tecnológica. Precisa reconhecer essas diferenças, essas minúcias. Mas continuamos falando de incumbências da União. Próximo, assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior. Qual a diferença, Anderson, com o anterior? Porque o anterior, ele está falando dos cursos de educação profissional, de educação técnica e de educação tecnológica. Enquanto que esse último que estamos avaliando agora fala de avaliação das instituições da educação superior. Então, compete à União assegurar esse processo nacional de avaliação das instituições de educação superior. O último, autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Então, quem que autoriza uma faculdade? Quem que autoriza o estabelecimento dessa faculdade? Quem que credencia, supervisiona? É a União. Parágrafo 1º. Na estrutura educacional haverá um Conselho Nacional de Educação com funções normativas e de supervisão e atividade permanente criado por lei. Então, veja, na estrutura educacional aí, haverá, toda essa estrutura, e aí a União tem essa incumbência de estabelecer esse Conselho Nacional de Educação. Nacional. Então, nacional, pessoal, por óbvio, está se referindo à União e não a estados, IDF ou municípios. Então vamos lá, parágrafo 2º. Para o cumprimento do disposto nos incisos 5º a 9º, a União terá acesso a todos os dados e informações necessárias de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. Então, todo o sistema de todos os entes federados, eles deverão possibilitar o acesso e a União terá o acesso a esses dados. Que tipo de dados? Dados para coletar, analisar e disseminar as informações sobre a educação. Ela precisa desses dados para o processo nacional de avaliação. Ela precisa desses dados para baixar normas gerais relativas à graduação e pós-graduação. Precisa desses dados para a avaliação das instituições e dos cursos de educação profissional técnica e tecnológica. Precisa dos dados para assegurar o processo nacional de avaliação das instituições de educação superior. Ela precisa dos dados
para aquele procedimento de autorização, reconhecimento, credenciamento, supervisão, avaliação dos cursos e instituições de educação superior. Então, a União precisa ter acesso a esses dados. É isso que o parágrafo 2º ele estabelece. Parágrafo 3º. As atribuições constantes do inciso 9º poderão ser delegadas aos estados e ao Distrito Federal. É aquela possibilidade de autorizar, reconhecer, credenciar, enfim, tratar do sistema do ensino superior quando um estado manter uma educação superior, financiar uma educação superior. Legal, pessoal? Um exemplo que nós temos aqui é a Universidade do Tocantins, a Unitins. Ela é uma instituição de ensino superior que é financiada pelo Estado. Logo, a União poderá delegar ao Estado esse processo de avaliação, de supervisão dessa instituição. Tranquilo? Muito tranquilo isso aqui. Vamos adiante. Aí nós já temos a questão 3. Considerando o texto do artigo 9º da 93, 94, 96, que sabemos que é a LDB, acerca das incumbências da União em relação às suas atribuições na Organização da Educação Nacional, marque a alternativa incorreta. Então, sabemos que dessas 5, vai de A a E, 4 estão corretas e uma está incorreta. Parece uma grande bobagem eu falar isso aqui, mas vocês precisam ter esse raciocínio, esse treino de ler o cabeçalho da questão e já saber o que ela está pedindo para que vocês não errem na prova, para que vocês não percam tempo com questões que eventualmente sejam óbvias. Se a questão é óbvia, ela fala que tem uma incorreta e a A está claramente como incorreta, você não precisa perder tempo nas demais, já marca A. Agora, claro, pessoal, tem que ter muito cuidado e prestar muita atenção e tem que ter treino em poder resolver, treino na resolução das questões para que você não caia numa pegadinha, não caia em erro, tá bom? Vamos lá, então estamos buscando a incorreta. Elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os estados do DF e os municípios. Tranquilo isso aqui. Tá bom? B. Prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva. Tranquilo, isso aqui também não tem erro. Está em consonância com o artigo 9º, com os incisos do artigo 9º. C. Coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação, também em consonância com os incisos do artigo 9º. D. Baixar normas específicas e detalhadas sobre cursos de graduação e pós-graduação. Meus amigos, analisem essa questão. Vamos fazer uma nova leitura. Baixar normas específicas e detalhadas sobre os cursos de graduação e pós-graduação. Será que está correta? Um instante aí para você pensar. Essa alternativa está incorreta. Por qual motivo? Baixar normas específicas. Não são normas específicas. O texto da lei fala que incumbe à União baixar normas gerais acerca dos cursos de graduação e pós-graduação e não normas específicas. Então está incorreto. Já sabemos que a incorreta é a C. Para quem está treinado, nem precisaria ler as demais, porque aqui já está claramente incorreta essa questão. E se tivesse uma outra alternativa, possibilidade de recurso para a questão. Tá? Mas nós estamos aqui no estudo direcionado, vamos ler as demais. Baixar normas específicas e detalhadas sobre os cursos de graduação e pós-graduação é errada, né? E a próxima é autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. É justamente essa aqui, a última, está correta. Lembrando que, em relação a essa alternativa, é a possibilidade da União delegar essa incumbência a estados, desde que os estados eles mantenham instituições de ensino superior. Tá bom?
Muito tranquilo. Adiante. Nós temos a nota que eu esclareço por que a alternativa está errada. Por que, no caso aqui, as alternativas estão equivocadas, erradas. Adiante. Questão 4, do ano passado, ó. De acordo com a Lei 9394/96, que é a nossa LDB, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. A União incumbe-se de, exceto. Quando a gente fala isso, pessoal, nós estamos procurando se a alternativa é o quê? Correta ou incorreta? A União incumbe-se exceto. Então, estamos procurando a incorreta, a errada. Significa que temos, entre essas 4, 3 certas e uma incorreta. Vamos encontrá-la. Baixar normas gerais sobre os cursos de graduação e pós-graduação. Correto? Acabamos de ver. Se falar que são normas específicas, está errado. Então, essa questão está alternativa A, correta. B. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos Territórios. Também está correto. Coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. Nós temos essa aí lá no inciso 5º, não é? Inciso 5º. Então, essa aí está correta. Elaborar o Plano Nacional de Educação sem colaboração com os estados, o DF e os municípios. Nós estamos batendo nessa tecla da colaboração aqui já tem pelo menos 3 dias. Então, sem colaboração, errado. Em colaboração, com colaboração. Tranquilo, pessoal? Então, alternativa errada, alternativa D. E adiante eu trago a nota. Olha ali. Por que está incorreta? Está incorreto sem colaboração. Foi apresentado sem colaboração. E nós sabemos que compete elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os demais entes federados. Adiante. E vamos para um bloco de questões que eu organizei como questão 5. Assinale se a questão é verdadeira ou se ela é falsa. Vamos lá. Na estrutura educacional haverá um Conselho Nacional de Educação com funções normativas e de supervisão e atividade permanente criado por lei. Correto? É o que está dizendo lá no artigo 9º. Próximo. Para o cumprimento da incumbência de coletar, analisar e disseminar informações sobre educação, a União terá acesso a todos os dados e informações necessárias de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. Isso aí está certo? Está certo, pessoal. O artigo 9º ele traz um parágrafo que fala que para que a União ela exerça suas incumbências, as suas incumbências de coleta de dados, de avaliação e etc., ela pode se valer do acesso às informações e dados daquelas instituições para aquelas questões envolvendo os incisos do 5º ao 9º, tá bom? Então, a questão está correta. Para o cumprimento da incumbência de autorizar, reconhecer, credenciar e etc., respectivamente os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino, a União terá acesso a todos os dados e informações necessários de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. Também está correto. Isso aí nós temos lá no parágrafo 2º do artigo 9º. Ela vai falar da necessidade da União ter acesso a esses dados e a própria lei já autorizando e determinando aos estados que forneçam esses dados à União para que ela possa realizar sua incumbência de organizar esses dados, publicar, enfim, tudo aquilo que diz respeito a uma forma de avaliar e qualificar a nossa educação. Próximo, em nenhuma hipótese, a União poderá delegar aos estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de educação superior, as atribuições de autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os custos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Pessoal, essa questão ela é certa ou errada? Pense um minuto aí. Lembrem-se do parágrafo 3º. Se o Estado mantiver instituição de ensino superior, a União poderá delegar a ele essa incumbência.
de credenciar, de reconhecer, de autorizar, de supervisionar, de avaliar. Então, isso está disposto no parágrafo 3º do artigo 9º da LDB. Então, essa questão, da forma como ela está escrita e apresentada, ela é falsa, porque a União poderá, sim, delegar essa atribuição ao Estado que mantiver ensino superior, tá bom? Instituição de ensino superior. E adiante aqui, eu trago para vocês as notas falando por que é certo e por que é errado. E agora nós partimos para o artigo 10. Veja, o anterior nós falávamos da incumbência da União. Agora nós vamos falar das incumbências dos estados. São 9 incumbências, tá bom? O que ele fala? Os estados incumber-se-ão de, primeiro, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais de seus sistemas de ensino. E aí a lei depois ela vai falar o que é prioridade para cada estado, o que é prioridade para os municípios. Daqui a pouco nós veremos isso. Outra incumbência, definir com os municípios de forma a colaborar, a forma de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional da responsabilidade de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do poder público. Então, os estados, eles precisam estar conversando com os municípios, tendo contato com os municípios. Para o quê? Para que eles possam, de forma colaborativa, verificar e criar políticas, estabelecer políticas públicas para garantir a oferta no ensino fundamental. Próximo, elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais da educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus municípios. Então, a União estabelece o plano nacional, o Estado precisa executar as políticas e planos educacionais, levando em consideração o plano da União, levando em consideração o seu próprio plano, que deve estar em consonância com as diretrizes nacionais estabelecidas, e também integrando esse seu plano, coordenando esse seu plano e suas ações com as ações e planos dos municípios. Então ele tem que estar fazendo esse meio de campo, pegando o nacional, criando o seu próprio, mas também olhando para os municípios de uma maneira a articular todas essas diretrizes, todos esses pensamentos, todos esses projetos em prol de uma educação mais efetiva, mais assertiva. Próximo, estabelecer, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Então, aquilo que compete ao Estado e também aquilo em relação ao sistema, às instituições de nível superior que são financiadas e ligadas a ele, também essa obrigação de autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, essas instituições. Lembrando que esse inciso ele vai depender por como ele diz respeito à parte de educação superior, vai depender o quê? De delegação da União, tá bom? Que nós falamos lá que a União poderá delegar. Então, delegou ao município, aí torna-se uma incumbência dele. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Então, criar normas para que o sistema de ensino seja executado, função do Estado, incumbência do Estado. Próximo, assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que demandarem, respeitado o disposto no artigo 38 desta lei. Então veja, pessoal, temos umas informações importantes aqui. Primeiro, ao Estado compete assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio. Então veja, qual que é a prioridade do Estado? O ensino médio. Só que a ele incumbe também garantir, assegurar
que o ensino fundamental ocorra, tá bom? Então, o ensino fundamental é assegurado pelo Estado. Mas qual que é a prioridade dele? O ensino médio. E aí esse inciso ele traz uma outra informação. Respeitado o disposto no artigo 38 desta lei. Vamos dar uma olhada o que é o artigo 38. Vamos pegar aqui a lei. Olha o que a lei fala. Artigo 38 da LDB. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando prosseguimento de estudos em caráter regular. Então, aquela observação, ela diz respeito ao quê? Ela diz respeito ao ensino supletivo. O que é o ensino supletivo? É essa possibilidade de provas para que depois a pessoa que se submeteu a essas avaliações, ela tenha um alinhamento e ela possa prosseguir na escala de ensino, tá bom? Isso é um exame supletivo. Adiante, assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual, permitindo os respectivos professores, em trechos autorizados, o uso dos assentos vagos nos veículos. Então, a quem compete o transporte escolar daqueles alunos que estudam na rede estadual? É o Estado. Então, o transporte escolar para os alunos matriculados no ensino regular mantido pelo Estado, que nós já vimos ali que sua prioridade é o ensino médio, eles devem ter consolidado, garantido o transporte escolar. Lembrando aqui que é importante a possibilidade de professores também utilizarem esse transporte escolar nos trechos autorizados e desde que haja sobra de assentos nos veículos, ou seja, se os veículos estiverem com os assentos completos, infelizmente o professor ele não poderá se valer desse transporte. Instituir na forma da lei de que trata o artigo 14. 14 fala da gestão democrática do ensino. Conselhos escolares e fórum dos conselhos escolares. Então veja, ao Estado incumbe instituir conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares. Então ao Estado instituir conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares estaduais. Próximo, articular-se com os respectivos municípios para que o disposto no inciso 7º deste caput e no inciso 6º do caput do artigo 11 desta lei seja cumprido de forma que melhor atenda aos interesses dos alunos e dos professores. Então vejam o que o inciso 7º desse artigo e o que o inciso 6º do artigo 11 falam sobre o transporte escolar. Então, cabe ao Estado articular-se com o município para que possa organizar o transporte escolar de forma a ser o melhor para os alunos. Então, organizar o transporte escolar do Estado, o transporte escolar do município, conversar, articular para que esse transporte escolar, aquele que é competência do Estado e aquele que é competência dos municípios, ele seja realizado da melhor forma, alcançando os interesses que melhor atendem professores e alunos. Então ele faz essa integração. E nós temos uma observação importante, que ao Distrito Federal aplicar-se-ão as competências referentes aos estados e aos municípios. Então o Distrito Federal, como ele não possui municípios e como ele não é um estado, o Distrito Federal ele irá receber as incumbências de ambos, tanto dos estados, que está aqui no artigo 10, como dos municípios. Questão de número 6. De acordo com o artigo 10 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os estados incumbir-se-ão de... Primeiro, então nós vamos ter que identificar qual a incumbência relativa ao Estado. Vamos olhar uma a uma. Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. Pessoal, essa incumbência, nós veremos logo à frente, que ela diz respeito aos municípios. Então,
a alternativa A está incorreta. Oferecer a educação infantil em creche e pré-escolas. Oferecer educação infantil em creches e pré-escolas é uma das atribuições também dos municípios. Então, a alternativa B, equivocada. Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. Veremos adiante que essa incumbência ela cabe aos estabelecimentos de ensino e não ao Estado. Errada também. Informar pai e mãe, convivente ou não, com seus filhos e, se for o caso, os responsáveis legais sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. Então, nós temos uma outra incumbência, um outro dever que é voltado ao estabelecimento de ensino e não ao Estado. Próximo, assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que o demandarem. Então, a alternativa correta A é essa sim, assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos os que demandarem. Essa é a nossa alternativa correta. Adiante, eu trago a nota falando que a alternativa correta é a letra E e o motivo de ela ser a alternativa da questão. E agora nós partimos para o artigo 11. Os municípios incumbênciam de... Então agora nós estamos falando das incumbências dos municípios. São 7. Vamos lá. Organizar, manter e desenvolver os órgãos de instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados. Então veja, pessoal. Ao município se encontra essa função, essa atribuição de organizar, manter e desenvolver os órgãos de instituições oficiais do seu sistema, só que de uma forma integrada com os estados e também com o que prevê a União. Próximo, exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. Então veja, o município ele tem essa função de poder redistribuir ali as vagas nas suas escolas. Então, o município, por estar mais próximo da população, de ser ali realmente onde as políticas elas se desenvolvem, ele tem essa possibilidade de redistribuir as suas vagas em relação ao seu território. Próximo, autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Então, um sistema de ensino que esteja vinculado ao município, a ele compete baixar essas normas complementares. Por que complementares? Porque as normas gerais virão da União, eventualmente dos estados, e os municípios apenas complementam, adequando a norma à sua própria realidade. Lembrando um detalhe aqui, quando ele fala aqui de sistemas de ensino, nós temos que entender que municípios, estados e União, eles possuem sistemas. E um sistema, ele é composto de várias partes. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em município, o município, ele, além de oferecer a educação infantil, ele tem como prioridade o ensino fundamental. Então, educação infantil e ensino fundamental que estejam sob a égide, sob a responsabilidade do município, compõem o seu sistema. Nós vamos ver também que a educação infantil privada compõe um sistema municipal. Então, em relação ao sistema municipal, quem que irá autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos? O município. Tá bom? Próximo, que eu já comecei até a falar, oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. Então imaginem um município pequeno com uma arrecadação mínima. Ele pode inventar de financiar o ensino superior? Pode, desde que ele já garantiu a educação infantil, creches e pré-escolas,
e priorizou o ensino fundamental, acima dos índices legais estabelecidos. Sobrou dinheiro? Aí a possibilidade de aplicar no nível superior. É isso que a lei está falando. E primeiro você garante aquilo que lhe é determinado no município. Primeiro você prioriza o que a lei traz como prioridade no município. E aí sim, se você já cumpriu com a sua obrigação e uma vez que os índices mínimos já foram aplicados, aí você pode pensar na manutenção de outros sistemas. Tá bom? É isso que o sétimo, isso que um dos sétimos incisos vai dispor aqui do artigo 11, e eu coloco inclusive uma seta para falar que esse é um dos mais importantes. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal, permitindo aos respectivos professores, em trechos autorizados, o uso de assentos vagos nos veículos. Então nós temos uma atribuição, uma incumbência semelhante ao Estado, só que diz respeito ao próprio sistema de ensino dos municípios. Enquanto o sistema de ensino do Estado é assegurar o ensino fundamental e priorizar o ensino médio, e em relação a isso, compete ao Estado também garantir o transporte escolar, ao município compete assegurar a educação infantil, que é composta por creche e pré-escola, e com prioridade manter o ensino fundamental. E em relação a estes, o transporte escolar. Tá bom? Lembrando que aqui também fala a mesma, traz o mesmo dispositivo em relação aos professores. Se existirem bancos vagos, possibilidade dos professores também serem transportados desde que no trajeto autorizado. Tá bom? E por fim, instituir na forma da lei de que trata o artigo 14, gestão democrática do ensino. Também aos municípios instituir conselhos escolares e fóruns escolares. Então, conselhos escolares e fórum, nós vemos que eles existem aqui, tanto nos estados quanto nos municípios também. Beleza, pessoal? Vamos adiante. E já vamos para uma questão para alegrar os nossos corações ainda mais. Questão 7, a Lei 9394/96 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional conforme o artigo 11 dessa lei. Artigo 11 está falando de incumbências, atribuições de quem? De municípios. Quais são eles? Vamos lá. Baixar e instituir normas gerais sobre os cursos de graduação e pós-graduação a serem seguidas por instituições públicas e privadas. Só voltando um pouquinho aqui, pessoal, quando a gente fala ali, na descrição da questão, a Lei 9394/96 estabelece as diretrizes e bases da educação. Beleza. Conforme o artigo 11, então nós sabemos que a questão está falando do quê? Do artigo 11, das incumbências dos municípios. Os municípios incumbenciam, entre outros. Então a gente precisa encontrar o que é incumbência do município aqui nessa questão. Então veja que ela não fala assinale a alternativa certa, assinale a alternativa incorreta. Ela está falando que, dentre essa gama de alternativas, qual que incumbe ao município? Esse é o objetivo da questão. Então vamos identificar aquilo que vai incumbir ao município. Vamos lá. Baixar e instituir normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação a serem seguidos por instituições públicas e privadas. Pessoal, essas normas gerais, elas incumbem ao município? Não. Incumbem à União. Nós já falamos isso daqui no artigo 9º. Então, não incumbe ao município esse estabelecimento de normas gerais aí voltadas à graduação e pós-graduação. Está errado. Então, não vai ser essa a correta. Criar e estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Pessoal, isso aqui não vai ser uma atribuição dos municípios. Ela vai estar mais adiante aí, tá bom? Criar e estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento é uma incumbência de estabelecimentos de ensino. Então, isso aí não é uma incumbência do município, tá bom? Próxima. Elaborar e repassar aos estabelecimentos de ensino a proposta político-pedagógica oficial da rede municipal. Então, veja. Elaborar e repassar aos estabelecimentos de ensino
a proposta político-pedagógica oficial da rede municipal. Vejam, tem uma pegadinha interessante nessa alternativa C. Vou até fazer uma nova leitura. Elaborar e repassar aos estabelecimentos de ensino a proposta político-pedagógica oficial da rede municipal. Se nós não tivermos atenção, a gente acaba pensando que essa alternativa ela se refere a uma das atribuições do município. Mas, pessoal, onde está o erro? O erro está que é o próprio estabelecimento de ensino que elabora a sua proposta político-pedagógica. Então, não é o município que faz que propõe esse projeto e o determina a escola. É a escola, o estabelecimento que constrói, através dos funcionários que compõem o sistema de educação local ali, aquele micro-organismo, os servidores da educação daquela unidade que farão a construção desse projeto. Então, essa alternativa está errada. Tá bom? Não caiam nessa pegadinha. D. Garantir auxílio financeiro às famílias necessitadas cujos filhos estejam regularmente matriculados em escolas municipais. Garantir auxílio financeiro às famílias necessitadas cujos filhos estejam regularmente matriculados em escolas municipais. Pessoal, em momento nenhum aparece essa atribuição do município no artigo 11. Então, ela está errada. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental. Essa aqui está perfeita. Então, a alternativa correta é a alternativa letra E. Ao município, sim. Cabe oferecer educação infantil em creches e pré-escolas, mas qual que é a prioridade? O ensino fundamental. Então, correta alternativa é. E adiante eu coloco uma nota explicativa aqui por que a alternativa E seria a alternativa correta. Né? Ela reproduz parte do texto do artigo 11 do inciso 5º da LDB. Vamos adiante. Agora nós falamos acerca dos estabelecimentos de ensino. Veja, no artigo 9º nós falamos das incumbências da União. No artigo 10, nós falamos das incumbências dos estados. No artigo 11, nós falamos das incumbências dos municípios. Agora, nós partimos para falar sobre as incumbências dos estabelecimentos de ensino, das unidades de ensino, ali das escolas, tá bom? Agora, nós já estamos direto nos estabelecimentos. A gente não vai colocar exclusivamente escola, porque a gente pode ser um outro nome. Mas estabelecimento vai englobar uma escola, um instituto, enfim, aquilo que disser respeito e que estiver dentro do sistema. Então, quando a gente fala que cabe ao estabelecimento de ensino, respeitadas as normas comuns e as do sistema de ensino, nós temos como incumbência, primeiro, elaborar e executar a sua proposta pedagógica. Então, veja, a proposta pedagógica, o plano político-pedagógico da escola ali, ele é realizado e executado pela própria escola, tá bom? Essa é a primeira questão que a gente precisa compreender. 2, são 12 incumbências. Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros. Então, cabe ao próprio estabelecimento de ensino administrar os servidores e também os recursos materiais, ou seja, o que ele tem de estrutura, e financeiro, que é aquela verba que ele recebe, deve ser administrado pelo próprio estabelecimento de ensino. Tá? Próximo. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas. Então, a própria legislação ela vai estabelecer os dias letivos, tá bom? Os dias letivos, a quantidade de dias letivos e de horas-aulas exigidas. Nós temos aí que são 200 dias letivos, tá bom? 200 dias letivos. Então, veja, só para a gente complementar, o artigo 24 ele vai falar o seguinte: a educação básica dos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns.
Aí o inciso primeiro, a carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e 1.000 horas para o ensino médio. Então, carga horária mínima será de 800 horas para o ensino fundamental. Então, uma vez que compete aí ao município a priorização do ensino fundamental, então ele vai ter que organizar e garantir essas 800 horas do ensino fundamental. Distribuído em quê? Em 200 dias letivos de trabalho escolar, tá bom? Então, quando fala que incumbe ao estabelecimento de ensino assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas aulas estabelecidas, então vamos imaginar um estabelecimento de ensino fundamental assegurar essas 800 horas em 200 dias letivos, tá bom? Zelar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. Agora sim, nós vimos numa questão anterior isso sendo atribuído ao município de forma incorreta. Não. A quem incumbe verificar se o professor está seguindo o seu plano de aula, a sua proposta de aula, tem que ser quem? Tem que ser o estabelecimento de ensino. Próximo. Prover meios de recuperação dos alunos de menor rendimento. Então, veja, se os alunos estão, determinados alunos não estão conseguindo alcançar aquele rendimento desejado, compete não ao professor, mas sim ao estabelecimento de ensino prover esses meios de recuperação dos alunos de menor rendimento, tá bom? Nós não podemos confundir esse inciso que fala da promoção dos meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento com uma atribuição do professor que é zelar pela aprendizagem dos alunos. Então, não confunda uma coisa com outra. É muito importante que nós tenhamos esse discernimento entre o que é a promoção dos meios de recuperação dos alunos de menor rendimento e o que é o zelo pela aprendizagem dos alunos, que é uma incumbência, sim, esse último, sim, dos professores, tá? Adiante. Articular-se com as famílias e comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Então, aqui está bem claro que essa integração com família e com comunidade cabe mesmo ali ao estabelecimento de ensino. Então, o estabelecimento de ensino ele tem que promover. Quando o estabelecimento de ensino ele abre as suas portas, por exemplo, para uma festa junina, para uma feira de ciência, ele está exatamente cumprindo essa atribuição aqui, ó. Ele está articulando famílias, comunidades, integrando esses entes ao quê? A sociedade escolar. Juntando ali, criando condições de que comunidade, sociedade interaja com a escola. Próximo, informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e se for o caso, os responsáveis legais sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. Importantíssimo esse dispositivo, inclusive ele está ali com a seta vermelha para que você coloque na massa dos seus saberes isso daí. Ao estabelecimento de ensino, essa obrigação de informar pai ou mãe. Eles precisam viver juntos? Não. Conviventes ou não, com seus filhos. Se for o caso, os responsáveis legais. Acerca de quê? Sobre a frequência e o rendimento dos alunos. Por isso, a importância das reuniões de pais com a escola, para que eles possam estar falando da frequência dos alunos, falando do rendimento, falando das notas, é justamente com base nessa atribuição que é exigida dos estabelecimentos de ensino, bem como a execução da proposta pedagógica da escola. Então, também, ao estabelecimento de ensino, informar esses responsáveis, trazer a família, né, para compreender o seu papel na proposta pedagógica da escola. Ok? Adiante. Notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentarem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Então,
chegou acima de 30% do permitido de faltas, a exigência, a obrigação do estabelecimento de ensino informar ao Conselho Tutelar para que ele tome as providências que lhe são exigidas por lei nesse sentido. Tá? Adiante. Promover medidas de conscientização da prevenção e do combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, que é o bullying, no âmbito das escolas. Então, às escolas cabe essa promoção de medidas de conscientização. Então, a escola tem essa obrigação de criar essa consciência no seu corpo de alunos. A ela incumbe trabalhar essas noções com os alunos para evitar qualquer tipo de violência, para evitar o bullying, uma atribuição do estabelecimento de ensino também muito importante. Adiante, estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. Então, um termo que está muito em voga e que é importantíssimo é a cultura de paz. Quem promove a cultura de paz? É a União? Não. É o Estado? Não. É o município? Não. É o estabelecimento de ensino que deve se voltar a ações da promoção da cultura da paz. Então, estabelecimento de ensino é sua obrigação estabelecer essas ações, um plano, um planejamento, um projeto que promova a cultura da paz na escola, o que é muito importante. O próximo, promover um ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas. Então, a escola ela tem que manter aquele ambiente seguro. Ela tem que criar mecanismos de segurança para os alunos e para os servidores, com uma ênfase no enfrentamento ao uso e à dependência a drogas. Então, os estabelecimentos de ensino não podem se furtar dessa incumbência. Eles precisam criar esses mecanismos de proteção e de combate ao uso e à dependência de drogas. E, por fim, instituir, na forma da lei, o que trata o artigo 14 aos conselhos escolares. Então, incumbe ao estabelecimento de ensino ele instituir o seu conselho escolar. E aí, em um dos parágrafos do artigo 4º, nós teremos lá como que é composto o conselho escolar, que nós veremos alguns slides à frente. Ok? Vamos adiante. E adiante nós já temos a questão 8ª, que ela vai falar o seguinte: os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de, exceto. Então veja, quando ele fala exceto aqui, ele vai falar, aos estabelecimentos de ensino segue um rol de competências, de atribuições. Mas na questão, nós temos que indicar aquela que não faz parte de uma competência, de uma atribuição dos estabelecimentos de ensino, que estão tais atribuições dispostas no artigo 12. Vamos ver. Articular-se com as famílias e a comunidade, criando o processo de integração da sociedade com a escola. Correto? É um dos atributos, das atribuições do estabelecimento de ensino, uma de suas incumbências. B. Promover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Correto também, acabamos de ver e falar sobre isso. Também incumbe aos estabelecimentos de ensino essa obrigação. C. Zelar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada discente. Galera, pergunto para vocês, está certo ou errado? Olha a pegadinha dessa questão. Zelar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada discente. Aí o aluno sabe a diferença entre docente e discente. Docente é o professor, discente é o aluno. Eu pergunto para vocês, o estabelecimento de ensino tem que zelar pelo cumprimento do plano de trabalho do aluno, do discente? Não, do docente. Então aqui pegadinha, a letra C é errada. Adiante, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas aulas estabelecidas. Correto? É uma das incumbências
dos estabelecimentos de ensino, conforme o artigo 12 da LDB. A alternativa é administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros. É um dos primeiros lá, salvo engano, é a primeira incumbência do estabelecimento de ensino, essa administração de seu pessoal, de seu recurso material e de seu recurso financeiro, da grana que ele recebe. Então a S também está correta. A alternativa incorreta seria a C. E aqui nós temos a nota falando por que a C é incorreta. E agora eu chamo a atenção para vocês para o artigo 13, porque ele vai falar sobre as atribuições do docente, ou seja, do professor. A possibilidade de cair alguma coisa voltada a esse artigo é muito grande. Então veja, primeiro, os docentes incumbência de, inciso primeiro, participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Então ao professor cabe participar, é uma obrigação sua, estar ali na construção, nos debates, na participação da elaboração desse projeto. Segundo, elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Então, em princípio, o estabelecimento de ensino constrói a sua proposta pedagógica, cuja proposta o professor participou, e a partir dela, ele elabora seus próprios planos e ele precisa cumprir esses planos que ele elaborou, não de forma aleatória, mas considerando a proposta pedagógica democraticamente debatida e construída e imposta ali a todos, mas como fruto de um debate democrático, como resposta à chamada gestão democrática. Terceiro, zelar pela aprendizagem dos alunos. Então, é incumbência do professor. Cabe ao professor zelar, verificar se o seu aluno está aprendendo. Então, ele deve zelar e ter esse compromisso com o aprendizado do seu aluno. Próximo, estabelecer estratégias de recuperação para o aluno de menor rendimento. Então, veja, pessoal, a lei ela se preocupa com os alunos de menor rendimento. Então, o que ela determina ao professor? Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Ao tempo que também ela determina aos estabelecimentos de ensino prover meios para que essas estratégias do professor elas sejam aplicadas. Então, nós precisamos ter esse cuidado entre aquilo que está descrito como obrigação para o estabelecimento de ensino com aquilo que está descrito para o professor, e mais adiante eu faço um quadro comparativo que é justamente para que possamos eliminar qualquer possibilidade de erro. Próximo, ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos. Vocês se lembram que ao estabelecimento de ensino ele tem a obrigatoriedade de garantir que esses dias letivos sejam realizados, aconteçam? Aqui é incumbência do professor ministrar o que a lei determina. Além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Então, cabe ao professor planejar. O planejamento é uma das suas atribuições. Então, ele tem que participar de todos os períodos dedicados ao planejamento. Então, aquele horário que está disposto para o profissional, o professor, para planejar, ele precisa se dedicar a esse planejamento. E, por fim, colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e com a comunidade. Então, a participação da colaboração do professor nessas atividades que articulam escola e família. Tá bom? Vamos adiante? E aqui o que nós temos? O artigo 13, mais organizado de uma maneira diferente do que simplesmente a letra da lei, para facilitar a compreensão de vocês, tá? E como eu disse, eu criei um quadro comparativo para que não haja dúvidas acerca daquilo que é incumbência do professor com as incumbências do estabelecimento de ensino, uma vez que alguns deles são muito parecidos. Por exemplo, ao professor cabe participar da elaboração da proposta pedagógica, enquanto que ao estabelecimento de ensino cabe elaborar e executar a proposta pedagógica. Ao professor cabe elaborar e cumprir o plano de trabalho, enquanto que ao estabelecimento de ensino cabe velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente.
E aqui fica fácil quando a lei dispõe dessa forma. Porque quando alguém fiscaliza a atividade do professor, que é o grande bizu dessa ideia, temos a atribuição do estabelecimento de ensino. Então, o professor, ele cumpre o plano. E quem vai fiscalizar o cumprimento? O estabelecimento de ensino. A ele cabe velar pelo cumprimento. Ao professor estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento, enquanto que para o estabelecimento de ensino, a determinação é prover meios para a recuperação. Então, o professor cria as estratégias e o estabelecimento de ensino tem que criar meios para que aquelas estratégias sejam aplicadas. Ao professor é ministrar os dias letivos e as aulas estabelecidas, enquanto para que o estabelecimento de ensino é assegurar o cumprimento dos dias letivos e das horas-aulas estabelecidas na lei. Tá? Colaborar com a atividade de articulação com as famílias e com a comunidade é uma obrigação do professor, enquanto que ao estabelecimento de ensino não é colaborar, mas articular-se com famílias e comunidades, criando processos de integração da sociedade com a escola. Muito importante esse quadro comparativo, faça essa leitura, faça essa análise, porque essa compreensão ela é essencial para que não ocorram equívocos e erros que levem vocês a perderem uma questão dessa na prova. E aí a gente começa a trabalhar as questões avançando nessas ideias. De acordo com a Lei Federal 9394/96, em relação ao artigo 13, o artigo 13 fala dos professores. Os docentes incumber-se-ão entre outros, vamos ver, elaborar e executar o projeto político-pedagógico da instituição de ensino. Pessoal, elaborar não, participar da elaboração. Então, a alternativa A nós já sabemos que está incorreta. A nossa busca é pela alternativa correta, aquela que se encaixa perfeitamente no artigo 13. B. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e das horas-aulas estabelecidas. Pessoal, isso aqui é o estabelecimento de ensino. O professor tem que ministrar esses dias letivos. Eles têm que ministrar essas horas-aulas e respeitar a quantidade de dias letivos de aulas, tá bom? Então a B também é errada. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e com a comunidade. Perfeito. Isso aqui é do professor. O do estabelecimento de ensino, vocês têm que lembrar, é aquele que articula os processos de colaboração entre a escola e a comunidade. Então a C está certa. D. Notificar o conselho escolar em relação aos alunos que apresentam quantidade de falta acima do percentual permitido em lei. Vimos que cabe ao estabelecimento de ensino essa notificação ao conselho tutelar e não o professor. Promover ambiente escolar seguro, prevenindo e enfrentando o uso ou a dependência de drogas. Vimos também que isso é uma atribuição do estabelecimento de ensino e não do professor. Tá bom? Viu como que essas questões elas impactam nas alternativas e etc. na prova? Então isso é uma questão de prova que mesclou conhecimentos acerca das incumbências do professor, artigo 13, com as incumbências do estabelecimento de ensino que se encontram no artigo 12. Adiante. Aqui nós temos a nota falando em relação a cada uma delas, que nós já trabalhamos anteriormente. Adiante, então. E agora a gente começa um outro bloco de questões, porque frisar essas diferenças é muito importante. Então vamos lá. Assinale se a questão é verdadeira ou falsa, tendo por base as incumbências dispostas nos artigos 12 e 13. Então, novamente, estou mesclando os dois artigos que correspondem a incumbências desses dois entes, o estabelecimento de ensino e o outro professor, para que a gente saiba se a alternativa está correta ou se está errada. Incumbe ao docente, ou seja, ao professor, elaborar e executar sua proposta pedagógica. Certo ou errado?
Errado. O professor, ele deve participar da elaboração da proposta pedagógica. Não cabe a ele a elaboração e execução. Isso aí cabe ao estabelecimento de ensino. Então, a primeira aí é falsa. Incumbe à instituição de ensino velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. Cabe à instituição de ensino verificar se o docente está cumprindo o seu plano de trabalho? Correto. Correto, porque ao docente vai caber o quê? Ele realmente executar aquele plano que ele propôs. Então, a alternativa é correta. Incumbe ao docente articular-se com as famílias e com a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Pessoal, acabamos de falar isso na alternativa anterior. Essa articulação, família, comunidade, escola, criando um processo de integração não é incumbência do professor, mas do estabelecimento de ensino. Então, alternativa falsa. E aqui nós temos as notas, né? A primeira falsa, a segunda verdadeira e a terceira falsa, conforme já debatemos. Agora nós temos um bloco aqui que a gente vai trabalhar os mesmos conceitos. O Anderson, por que isso? Porque isso é muito importante. Vocês não podem confundir aquilo que incumbe ao professor, ou seja, ao docente, das incumbências do estabelecimento de ensino. Então, quando nós, nessa questão aqui, nesse bloco, questão 11, quando for incumbência do professor, nós vamos colocar A. Quando for incumbência do estabelecimento de ensino, iremos colocar B. Vamos lá. Participar da elaboração da proposta pedagógica. Pessoal, participar da elaboração. Professor, docente. A. Próximo. Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. Velar pelo cumprimento, estabelecimento de ensino e não docente. B. Então essa aqui vai ser o quê? B. Essa incumbência é do estabelecimento de ensino. Próxima. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Pessoal, docente ou estabelecimento de ensino? Estabelecer estratégias. Não se esqueçam, quando for para estabelecer estratégias, docente. O estabelecimento de ensino ele tem que fazer o quê? Prover meios para que essas estratégias de recuperação elas sejam aplicadas. Então, a terceira vai ser A. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas. E eu pergunto, docente ou estabelecimento de ensino? Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas. Pessoal, quem assegura é o estabelecimento de ensino. O professor, ele irá ministrar essas aulas. Ele estará lá durante esses dias letivos. Então, não cabe a ele assegurar o cumprimento, tá bom? Ele tem que ministrar as horas determinadas dispostas na lei. Próximo. Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Nós vimos que lá em cima nós temos, estabelecer estratégias, é do professor. Se estabelecer estratégias no que se refere ao menor rendimento do professor, então prover meios para a recuperação, estabelecimento de ensino. Então vai ser aí B. Próxima. Ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos. Pessoal, quem ministra as aulas? O docente. Então será A. Elaborar e cumprir plano de trabalho. Então é plano de trabalho, não é plano pedagógico, não é projeto pedagógico, tá bom? Não é proposta pedagógica. O professor, ele irá elaborar e cumprir o seu próprio plano. Então, elaborar e cumprir o plano de trabalho é uma obrigação do docente. Então, será A. Elaborar e executar sua proposta pedagógica. Quem elabora a proposta pedagógica? Estabelecimento de ensino. Então, é B. Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Isso aí nós já batemos várias vezes. Quem articula com as famílias e com a comunidade, quem cria esses processos de integração é o estabelecimento de ensino. Colaborar com as atividades de articulação escola com a família e comunidade. Veja, enquanto que o estabelecimento de ensino ele articula-se família e comunidade, o professor colabora com essas atividades de articulação. Então a última será A, tá bom?
E então nós partimos para o artigo 14, que ele é muito importante. O artigo 14, ele é dividido em duas partes. Nós vamos chamar a atenção para vocês sobre isso. Primeiro, ele apresenta os dois princípios. E depois ele vai falar de conselhos escolares e de fóruns escolares. Então vamos lá. Primeiro, lá no artigo 14, nós vamos ter os dois princípios. Chamando a atenção de vocês que esses princípios, eles foram ou inseridos ou alterados no ano de 2023, tá bom? Então a gente precisa estar bastante atento para eles. O primeiro, princípios da gestão democrática. Olha o que a lei fala. A lei dos respectivos estados e municípios e do DF definirá as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Então, a primeira coisa que ele traz aqui, os entes federados, eles têm liberdade para legislar acerca da gestão democrática. No entanto, essa legislação do ente, ela deverá respeitar o quê? Os princípios dispostos na LDB. Quais são eles? A participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Então, normativa de outros entes federados não podem ir contra esse princípio. Não pode excluir a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Segundo princípio, participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares e fóruns de conselhos dos conselhos escolares ou equivalentes. Então, não há possibilidade do ente federado normatizar acerca de gestão democrática, legislar acerca de gestão democrática, não respeitando a possibilidade da participação da comunidade nos conselhos escolares e nos fóruns de conselhos escolares, ou o nome equivalente a esses agrupamentos, tá bom? E aí nós partimos para os parágrafos. Eu diferenciei aqui o que fala cada parágrafo. O parágrafo 1º do artigo 14, o parágrafo 2º e o parágrafo 3º. O primeiro, ele vai falar sobre o conselho escolar. O que é o conselho escolar? Ele é um órgão deliberativo. Então, o conselho escolar, ele decide. Ele não é apenas um órgão consultivo. Quando o órgão é consultivo, a autoridade que toma a decisão convoca o órgão e pergunta qual a opinião de vocês acerca de tal problema, de tal demanda. E aí ele apresenta um parecer. Aqui não. Aqui nós temos um órgão que delibera, decide. Como que ele é composto? Aí, diretor da escola, membro nato. Membro nato é aquele que não é eleito. Significa que quem quer que seja o diretor da escola sempre irá participar do conselho, entendeu? Então, o conselho escolar, o diretor da escola participa como membro nato, representantes da comunidade escolar local, eleitos por seus pares nas seguintes categorias. Os professores vão ser eleitos, orientadores educacionais participam, são eleitos, supervisores e administradores escolares participam, se são eleitos, e mais servidores públicos que exerçam atividade administrativa na escola. Também participam do conselho estudantes, pais ou responsáveis e membros da comunidade local. Essa é a composição do conselho escolar. Parágrafo 2º. O fórum dos conselhos escolares. Veja, se o conselho escolar foi disposto no parágrafo 1º, quando eu falo do fórum dos conselhos escolares, significa que é o quê? Que é um aglomerado de conselhos escolares. Então, a junção de 2 ou mais conselhos escolares, nós teremos o fórum dos conselhos escolares. E o que é? É um colegiado, ou seja, não é apenas um, não é único, são vários, é um colégio. De caráter deliberativo, ou seja, ele também decide, ele não é meramente consultivo. E tem como finalidade o fortalecimento dos conselhos escolares de sua circunscrição e a efetivação do processo democrático nas unidades educacionais e nas diferentes instâncias decisórias com vistas à melhor qualidade da educação. Então, os conselhos, eles existem no parágrafo 1º, os fóruns é um colegiado de conselhos, e o que esses conselhos fazem? Primeiro, eles fortalecem
a existência do conselho, o fórum fortalece, e depois ele age para efetivar o processo democrático nas unidades educacionais. Então, o Colégio Unido, ele se junta, né, vários conselhos para efetivar esse processo, para tornar materializado aquilo que a lei determina, que é esse debate democrático nas unidades escolares, nos estabelecimentos escolares, tá? Quais princípios que norteiam o Fórum dos Conselhos Escolares? A democratização da gestão, democratização do acesso e permanência e a qualidade social da educação. Então, veja, nós temos os princípios da gestão democrática na educação, que são esses, mas aí quando a gente fala dos parágrafos, nós temos os princípios dos fóruns dos conselhos escolares. Vocês não podem se confundir com essas questões, tá? Precisam se atentar para isso. Princípios que norteiam os fóruns e os princípios do artigo 14, os princípios da gestão democrática. Como é composto o Fórum dos Conselhos Escolares? Lá no parágrafo 1º, a gente fala da composição do Conselho Escolar. E os fóruns? Os fóruns têm 2 representantes do órgão responsável pelo sistema de ensino e 2 representantes de cada conselho escolar da circunscrição de atuação dos fóruns dos conselhos escolares. Então, cada conselho escolar que participar de um fórum, ele vai poder indicar 2 pessoas para compor o Fórum dos Conselhos. Poderá indicar 2 representantes do seu conselho para comporem o Fórum dos Conselhos. Tá bom? Vamos adiante. E nós temos 2 questõezinhas aqui de certo e errado. Vamos à primeira. A gestão democrática é eficaz, principalmente porque simplifica a tomada de decisões na escola ao centralizar o processo decisório. Pessoal, a gestão democrática, ela centraliza ou ela amplia o processo decisório? Então, de cara aqui, a gente já ia ficar com a pulga atrás da orelha. Então, vamos dar uma olhada. Ao centralizar o processo decisório na administração escolar, garantindo maior eficiência e rapidez na implementação de políticas educacionais. Então, o restante pode estar até correto. Só que a gestão democrática, ela não centraliza o processo decisório. Pelo contrário, ela amplia esse processo para que outros, um colegiado decida e não apenas centralizar na pessoa do administrador do estabelecimento escolar, do estabelecimento educacional. Então, essa alternativa está errada. Questão 2. A LDB promove a gestão democrática do ensino público, assegurando que as comunidades escolar e local participem ativamente na formulação de políticas educacionais através de conselhos escolares ou equivalentes. Pessoal, essa questão está certa. É justamente isso que fala o artigo 14 e os seus parágrafos. A possibilidade da comunidade escolar participar ativamente dessas políticas educacionais. Através do quê? Dos conselhos escolares ou equivalentes. Trazendo aqui a própria letra da lei, olha o que a lei fala. Artigo 14, inciso 2º. Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares e em fóruns dos conselhos escolares ou equivalentes. Então, é possível a gente perceber aqui claramente a participação, a garantia da participação da comunidade escolar e local nesses debates que nós estamos travando, nos debates que são travados aqui para a construção de uma gestão democrática do ensino público, tá bom? Então a alternativa está correta, a alternativa está certa. Próxima questão. A gestão democrática do ensino público, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, requer não apenas a participação dos profissionais de educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Ou seja, o que a LDB vai chamar de gestão democrática não se reduz à participação
dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico, mas também na criação de fóruns dos conselhos escolares, garantindo uma representatividade abrangente que inclui não só membros da comunidade local, mas também não só membros da comunidade escolar, mas também membros da comunidade local. Essa alternativa está certa, pessoal. Está certo, não é só o projeto pedagógico, mas também a possibilidade da participação da comunidade escolar e da comunidade local nesses debates e nessas decisões. Questão 12. Com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 9394/96, artigo 14, os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino público na educação básica de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Assinale a alternativa incorreta. Então, a incorreta no tocante ao artigo 14. A. Participação dos órgãos municipais de educação na elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Pessoal, pensa um pouco aí. Elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Haverá participação dos órgãos municipais da educação? Não. É o estabelecimento de ensino, justamente com os profissionais de educação que elaboram a sua proposta pedagógica. Então, essa alternativa a gente já sabe que ela está errada. Não precisa, não é possível que os órgãos municipais de educação eles interfiram na elaboração desse projeto pedagógico por parte da escola, dessa proposta pedagógica por parte da escola, do estabelecimento de ensino. B. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Perfeito. Os profissionais de educação participam dessa elaboração. C. Participação das comunidades escolares em conselhos escolares e em fóruns dos conselhos escolares do equivalente. Perfeito. A comunidade escolar participa tanto dos conselhos escolares, nós falamos lá quem são os natos e quem são os eleitos, e também participam dos fóruns dos conselhos escolares. Tá bom? Então ela está em ambas. D. Participação das comunidades local e em conselhos escolares e em fóruns dos conselhos escolares ou equivalentes. A lei, ela também propõe e ela dispõe e estabelece a participação da comunidade local nesses conselhos e nos fóruns também. Então a alternativa incorreta é a A, tá certo? Alternativa A. Passamos agora para o artigo 16. O artigo 16, ele fala sobre o quê? Sobre o Sistema Federal de Ensino. O que compreende o Sistema Federal de Ensino? O Federal de Ensino. Dentre os entes federativos, nós temos o Sistema Federal de Ensino. O que ele compreende? As instituições de ensino mantidas pela União, as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada e os órgãos federais de educação. Então veja, pessoal, não tem mistério. Se for o sistema federal, é aquela que é mantida pela União, instituições de ensino mantidas pela União. Segundo, educação superior mantidas pela iniciativa privada. Nós já sabemos da ligação que existe do ensino superior com o sistema federal, com a União. E terceiro, os órgãos federais de educação. Então, o órgão federal de educação está compreendido no Sistema Federal de Ensino. Então, vamos para a questão 13. Olha, ela fala o seguinte: o artigo 16 da Lei 9394/96, que é a nossa LDB, indica que o Sistema Federal de Ensino compreende, primeiro, os órgãos federais de educação? Sim, conforme o inciso 3º do artigo 16 que acabamos de ler. As instituições de ensino mantidas pela União. Correto? Conforme o inciso 1º. As instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada. Correto também, conforme o inciso 3º do artigo 16. E, por fim, as instituições de ensino mantidas pelo Distrito Federal. As instituições de ensino mantidas pelo Distrito Federal, elas não compõem o Sistema Federal de Ensino, tá certo? O Sistema Federal de Ensino é composto apenas por esses três que nós acabamos de ler. Então, a alternativa incorreta, exceto a alternativa D.
E agora nós temos o artigo 17. Nós vamos falar sobre os sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal. Eles compreendem as instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo poder estadual e pelo poder distrital. Então, é mantido pelo poder estadual, sistema de ensino do estado. É mantido pelo DF, sistema de ensino do Distrito Federal. Segundo, as instituições de educação superior, pessoal, educação superior, mantidas pelo poder público municipal. Então, se um município ele mantém financeiramente uma faculdade, uma universidade, ainda assim, aquela instituição que é de educação superior, ela não pode ser considerada como do sistema municipal, mas sim do sistema estadual de ensino. Ah, mas é o município que financia. Sim, mas a própria lei falou que ainda que seja do município, ela dispõe que o sistema que ela vai fazer parte é o sistema estadual. E vocês se lembram que aquela autorização, fiscalização, avaliação das entidades superiores, elas podem ser delegadas aos estados? Nunca podem ser delegadas aos municípios. Essa competência da União pode ser delegada aos estados, mas nunca aos municípios. Então, instituições de educação superior, ainda que mantidas pelo poder público municipal, elas compõem o ensino dos estados, tá bom? O sistema de ensino dos estados. Próximo, as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada. Então, se é da iniciativa privada, ensino fundamental ou médio, vai compor o sistema de ensino dos estados. Veja, não pode confundir essa questão de ensino fundamental e de ensino médio. Então, a partir do primeiro ano até o ensino médio, o último ano do ensino médio, se for uma entidade privada, ela não vai compor o sistema de ensino dos municípios, mas o sistema de ensino estadual. Os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente. Então, se for órgão de educação estadual, sistema de ensino estadual. Órgão de educação do Distrito Federal, sistema de ensino do Distrito Federal. Observação: no Distrito Federal, as instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada, integram seu sistema de ensino. Então, no Distrito Federal, a educação infantil, que é a creche composta por creche mais pré-escola, elas compõem o sistema de ensino do Distrito Federal. Por que isso? Porque quando a gente vai olhar o próximo artigo, o artigo 18, ela fala que as entidades privadas de educação infantil, elas compõem no que diz respeito à educação infantil, elas compõem o sistema de ensino municipal. Se essa creche ou essa escola que tem a pré-escola, ela está no Distrito Federal, ela não vai ser municipal, ela vai ser do Distrito Federal, mesmo ainda que privada, tá bom? Então não pode confundir isso daí. Educação infantil, criada e mantida pela iniciativa privada, vai integrar o sistema de ensino do Distrito Federal, no Distrito Federal. Creche e pré-escola no Distrito Federal não é sistema de ensino municipal, tá? Creche e pré-escolas privadas não é municipal. No Distrito Federal compõe o sistema de ensino do Distrito Federal. Artigo 18. Sistemas municipais de ensino. Compõem os sistemas municipais de ensino. Inciso primeiro, as instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo poder público municipal. Então, se um município ele mantém o ensino fundamental, se o município ele mantém o ensino médio, se o município ele mantém a educação infantil e está vinculado ao poder público, será um grupo de instituições que farão parte do sistema municipal de ensino. Pessoal, o que a gente precisa entender aqui? O município ele pode ter uma escola ali, por exemplo, da 7ª série, se ele financiar essa escola.
essa escola de sétima série, de sétimo ano, que é financiado pelo município, ela vai fazer parte de qual sistema? Do Sistema Municipal de Ensino. Agora, se uma outra escola que tem o sétimo ano é financiado pelo Estado, ela vai compor o sistema de ensino do Estado. Essa que é a grande diferença. Então, a lei ela fala assim, município, você tem condições de financiar? Tem. Então, ok, se você financia aquela escola, seja de ensino fundamental, seja de educação infantil, e aí englobando pré-escola e creche, ou seja de ensino médio, se for financiada pelo município, ela vai englobar o sistema municipal de ensino, tá, pessoal? Também irão compor os sistemas municipais de ensino as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada. Pessoal, só irá compor na iniciativa privada os sistemas municipais de ensino se esses sistemas municipais eles forem municipais voltados para a iniciativa privada, se forem da educação infantil. Então, as escolas privadas com creche e pré-escola, elas constituem o sistema municipal de ensino. Agora, imagina uma escola do primeiro ao quinto ano, privada, não pública, uma escola privada, particular, do primeiro ao quinto ano, ela irá fazer parte do sistema municipal de ensino? Não. Ela fará parte do sistema estadual de ensino. Porque as únicas entidades privadas que fazem parte do sistema municipal de ensino são aquelas que correspondem à educação infantil, que é a creche e a pré-escola. Inciso 3º, os órgãos municipais de educação. Então, tudo que for órgão municipal de educação irá estar atrelado ao sistema municipal de ensino. Então, vamos para a questão 14. Olha, compõe os sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal, exceto. Então, nós tratamos, agora há pouco, do artigo 18, que diz respeito ao sistema municipal, do artigo 17, que diz respeito ao sistema de ensino dos estados e do DF, e nós tratamos do artigo 16, que diz respeito ao sistema de ensino federal. Então, nosso objetivo aqui é falar do ensino dos estados e do Distrito Federal. Vamos lá. As instituições de ensino, exceto, significa que temos as alternativas corretas e apenas uma errada. As instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo poder público estadual e pelo Distrito Federal. Correto, justamente o que a gente acabou de ver no artigo 17. As instituições de educação superior mantidas pelo poder público municipal. Eu bati muito nessa tecla. Ainda que o município ele arque financeiramente com uma faculdade, com uma instituição de ensino superior, ela não fará parte do sistema educacional municipal, mas sim estadual. Então a B está correta. C. As instituições da educação infantil e do ensino médio criadas e mantidas pela iniciativa privada. Vejam, essa alternativa está errada, porque as instituições de educação infantil, elas vão ser, se elas forem criadas e mantidas pela iniciativa privada, elas fazem parte do sistema municipal. Então, o que está errado aqui? Educação infantil. Se fosse educação de ensino fundamental e ensino médio, esse sim estaria vinculado ao sistema de ensino dos estados. Mas a alternativa ela coloca instituição da educação infantil e ensino médio mantidos pela iniciativa privada. E nós sabemos que educação infantil mantida pela iniciativa privada, ela está no sistema dos municípios. Porque está no sistema municipal a educação infantil, que é composta por creche, de 0 a 3 anos, e pré-escola, de 4 a 5 anos. Tá? Então, a C é que é errada. Próxima.
os órgãos da educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente. Então, os órgãos vinculados aos estados, os órgãos de educação, né, vinculados aos estados e ao DF, eles compõem o sistema de ensino dos estados e do Distrito Federal. Então, essa aqui está correta. E eu trago uma nota trazendo essa explicação. E agora eu trago esse quadro para vocês, só para a gente destacar bem essas observações que são importantes. A educação superior mantida pela iniciativa privada, ela está em qual sistema? No Sistema Federal de Ensino. A educação superior mantida pelo município, ela está no Sistema Estadual/DF de Ensino. Então, a educação superior mantida pelo município está no sistema estadual. Sistema Municipal de Ensino não tem nível superior. Não errem essa questão. Não se esqueçam dessa observação, ok? Apresento para vocês também um outro quadro aqui, que é muito importante. Educação superior, se ele estiver vinculado à iniciativa privada, se for financiado pela iniciativa privada, ele estará em qual sistema? Sistema Federal de Ensino. Educação de ensino fundamental e de ensino médio, se for da iniciativa privada, estará vinculada ao sistema estadual ou ao sistema do Distrito Federal de ensino. Educação infantil da iniciativa privada, lembrando que educação infantil são as creches e as pré-escolas, elas estarão vinculadas ao quê? Ao Sistema Municipal de Ensino. Questão 15. Conforme a Lei 9394/96 e seu artigo 18, sistemas municipais de ensino compreendem, entre outros, as instituições de. Então, nós temos que a questão ela vai tratar do artigo 18, que justamente fala sobre o Sistema Municipal de Ensino. Então, dentre todas as alternativas, apenas uma corresponde ao Sistema Municipal de Ensino. Vamos ver qual será. Alternativa A, educação superior mantida pelo poder público municipal. Em diversas ocasiões eu já falei sobre isso. Ainda que o município mantenha uma instituição de ensino superior, essa instituição ela fará parte do sistema de ensino estadual. Então, a alternativa é incorreta. Educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada. Justamente é isso que fala o artigo 18. E a educação infantil, essa sim, ela faz parte do sistema municipal. Lembrando que a educação infantil engloba creches e pré-escolas. Então, nós já temos que a alternativa B é a correta. Vejamos as demais. Ensino fundamental, criadas e mantidas pela iniciativa privada. Nós temos que o ensino fundamental ele vai compor o sistema estadual de ensino. Então, a alternativa está errada. Ensino médio, criadas e mantidas pela iniciativa privada. Ensino médio, a mesma questão. Ensino médio fará parte do sistema estadual ou distrital, relativo ao Distrito Federal, de educação e ensino. Educação superior, criadas e mantidas pela iniciativa privada. Essa fará parte do Sistema Federal de Ensino. Educação superior, criada e mantida pela iniciativa privada, Sistema Federal de Ensino. Então, a alternativa correta é a alternativa B. E aqui nós temos a nota apresentando ponto a ponto do que já foi discutido agora. E agora nós partimos para o artigo 19, e ele vai falar das instituições de ensino e como elas se classificam. Elas terão 3 classificações, pessoal: públicas, privadas e comunitárias. O que é uma instituição de ensino pública? Olha o inciso primeiro. Aquelas entendidas como as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público. Então, se é
criada, incorporada, mantida pelo poder público é uma instituição pública. Não tem mistério isso aqui. Privadas são aquelas que são mantidas, que são administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. São as escolas privadas, particulares. E comunitárias, na forma que a lei dispuser. Existe uma legislação específica para falar o que são essas instituições de ensino comunitárias. E não convém a gente ficar destrinchando nesse momento, porque ela acaba tendo uma série de critérios extensos. O que nós precisamos entender agora? Que elas se classificam nessas três formas: públicas, privadas e comunitárias. Adiante, parágrafo 1º. As instituições de ensino a que se referem os incisos 2º e 3º, ou seja, as privadas e as comunitárias, deste artigo podem qualificar-se como confessionais atendidas à orientação confessional e às ideologias específicas. Aquelas instituições confessionais são aquelas que estão vinculadas a alguma ordem religiosa, aquelas que se vinculam. Então nós temos as igrejas católicas, as igrejas batistas, presbiterianas, elas são confessionais, elas estão vinculadas a uma instituição religiosa. Veja, a própria lei fala que para ser confessional ela tem que ser privada ou comunitária, não pode ser pública. Por quê? O Estado ele tem que ser laico, então ele não poderia ter uma educação voltada para A ou B, para uma ordem A ou B religiosa. Então apenas as privadas e comunitárias. Parágrafo 2º. As instituições de ensino que se referem os incisos 2º e 3º, que são as privadas e as comunitárias novamente, podem ser certificadas como filantrópicas na forma da lei. Filantrópica é aquela que não tem um fim de lucro, aquela que o que ela arrecada é simplesmente para os seus custos, que ela não visa o lucro. Tranquilo? Importante desse artigo, elas se classificam em 3 as instituições de ensino: públicas, privadas e comunitárias. Eu trago para vocês um quadro resumindo isso aí que nós já explicamos anteriormente para facilitar a compreensão dos alunos quando estiverem manuseando o nosso material de apoio. E a questão 16, ela é do ano de 2023, ela fala o seguinte: o artigo 19 da Lei de Diretrizes e Bases Nacional dispõe sobre as categorias administrativas para a classificação das instituições de ensino, que é o que nós tratamos agora: públicas, privadas e comunitárias. Acerca do que dispõe o referido artigo, assinale a alternativa incorreta. A incorreta. As instituições privadas, assim como as comunitárias, podem qualificar-se como confessionais atendidas à orientação confessional e à ideologia específica. É justamente o que nós falamos lá no parágrafo 1º do artigo 19. Está correto. Alternativa B. As categorias são 3. Públicas, privadas e comunitárias. É o caput do artigo 19. Correto também. C. As instituições privadas, assim como as comunitárias, podem ser certificadas como filantrópicas na forma da lei. Positivo, conforme o parágrafo 2º do artigo 19 que nós acabamos de ver. Então a errada será a D, vamos ver o erro dela. As instituições privadas, assim como as comunitárias, podem qualificar-se como públicas na forma da lei. Pessoal, se ela é privada ou comunitária, ela não pode ser pública. Tá? Então essa aqui está equivocada. A pública recebe uma outra qualificação, outra característica. Então ela está equivocada, errada essa alternativa. E eu trago para vocês uma nota explicativa sobre os motivos pelo qual a alternativa incorreta é a D. E aqui, meus amigos, eu acabo mais essa aula. Foi um grande prazer estar com vocês. Estamos aqui no meu canal do YouTube, mas eu também tenho um perfil no Instagram, @delegado Anderson. No Facebook vocês me encontram como Delegado Anderson. O anderson.queiroz@gmail.com é o meu endereço de e-mail e eu estou à disposição de vocês para tirar dúvidas, para auxiliar, enfim, aquilo que estiver ao meu alcance, terei total prazer de ajudar. Solicito que me sigam, nas redes sociais aí no Instagram,
também no Facebook. Se você gostou desse vídeo e ainda não deu like, dê o like nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, o momento é agora, se inscreva no canal, porque assim a gente consegue ampliar mais o nosso leque de conhecimento e também de possibilidade de levar esse conhecimento a outras pessoas. Pessoal, um grande prazer, um grande abraço, fiquem com Deus, não se deixem abater pela opinião dos outros. Acreditem, o estudo ele é cumulativo. Pode não dar certo no primeiro ou no segundo concurso, mas uma hora, se você continuar lutando e estudando, vai dar certo. Um grande abraço, até mais.